E agora então nós temos uma palavra extraordinária. Versos 25 a 32. Veja o 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Segura aí. Ele diz o endurecimento de Israel, esse endurecimento do coração, para que eles não acreditassem em Jesus, veio em parte, ou seja, veio por um período só, não é para sempre, mas é até quando? Até a plenitude dos gentios. O que significa isso? Bem, quando Paulo fala de eleição, e ele fala da plenitude dos gentios, é porque para Deus, para a gente não sabe, mas para Deus existe um número perfeito dos eleitos, existe um número certo de pessoas que serão salvas, e até que esse número não seja completado, o endurecimento em parte permanecerá em Israel. Mas quando o número dos eleitos entre os gentios estiver sendo preenchido, ou seja, quando todos aqueles que antes da fundação do mundo foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis, foram predestinados para serem filhos de Deus, como a gente lê em Efésios 1, quando o número dos eleitos entre os gentios estiver se completando, Deus voltará a agir entre os israelitas para que eles voltem a serem enxertados na oliveira, que se alimenta das promessas, se alimenta da aliança, se alimenta da palavra de Deus. Não é interessante isso? É extraordinário isso. No verso 26 a gente lê o seguinte: e assim todo o Israel será salvo. Isso que nós estamos lendo, irmãos, é a palavra de Deus. Todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Irmãos, essa é uma promessa de Deus. Deus fez uma aliança com esse povo, e é uma aliança para deixar a gente de sobrancelha em pé e de boca aberta, porque a palavra de Deus para esse povo demonstra para nós que Deus ainda tem algo a tratar com Israel, o povo, Israel nação, o Israel que a gente conhece hoje. Muitos israelitas que estão em Jerusalém, em Tel Aviv, em Belém, em Betsaida, Betânia, em todo Israel, e que estão espalhados pelo mundo. Deus fez uma aliança com esse povo, e a promessa aqui é que após se completarem a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Eu não sou israelita, mas eu fico feliz com isso, porque há uma alegria em saber que haverá salvação para esse povo. Sim, Marcelo? Aqui está dizendo que todo Israel será salvo. A lógica é que todo Israel que estiver vivo naquela época. Ele não está falando aqui de Judas Iscariotes, por exemplo. Ele não está falando aqui de Barrabás, por exemplo. Não, ele está falando que todo Israel, aqueles que estão ali, serão salvos. Agora, Deus ele nos dá aqui uma janela. E por meio de uma janela você não vê tudo, mas você vê o suficiente para se encantar. Quando ele diz todo Israel será salvo, ele não está pintando todo o quadro, ele não está colocando a gente no cenário, a gente nem chegou nesse tempo, mas ele está dizendo, haverá um tempo, imagina uma janela, que você está vendo todo Israel salvo, mas pode ser que alguns fiquem de fora, mas isso é parte do mistério de Deus. O que foi nos revelado aqui é que quando esse tempo chegar, aquilo que ele prometeu anteriormente com relação a apartar as impiedades de Jacó. Jacó é Israel, não é? É a mesma pessoa, é o mesmo nome da mesma nação. Jacó é um outro nome dos israelitas, ou daquela nação chamada Israel. Um outro nome é Jacó, a nação de Jacó, não é? Será salva. Então é uma promessa. Mas como é uma janela, a gente não consegue entender o todo dela. Mas aqui diz toda ela será salva. Ok?